Está conosco aqui no estúdio Gabriel Jacobsen para atualizar a situação do Guaíba. Desde o final de semana, Guaíba baixando, Jacobsen? Isso, mas de leve. O Guaíba não está baixando em alta velocidade, está baixando de leve. Agora, o que mudou bastante dos últimos dias para cá, Stout, a gente vem acompanhando com atenção o que dizem os hidrólogos, é a chamada cota de inundação. Esse é um ponto de interrogação que existe no acompanhamento da cheia hoje em Porto Alegre em relação ao Guaíba. Nos últimos comunicados que emitiu, o IPH, Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, não faz mais referência à cota de inundação de 3 metros no centro da capital. Vamos explicar essa história para os ouvintes. Historicamente, ao longo de décadas, a gente repetiu aqui, sempre que o Guaíba subia, que a cota de inundação do Guaíba no Cais Mauá, centro de Porto Alegre, era de 3 metros. Quando passa dos 3 metros, a água começa a extravasar, subir ali na muralha, na calçada, bate cais. no muro, no cais, e se não tiver proteção, entra na cidade. Aí, se tiver falha na proteção, entra na cidade, senão ficaria a partir dos 3 metros, tá? 3 metros deixa de ficar no seu leito normal, o Guaíba, e passa a extravasar para dentro da cidade. Transborda pro Cais Mauá. Pro Cais Mauá, 3 metros. O que aconteceu? Durante essa cheia que nós estamos vivendo agora, a estação de medição que fica no Cais Mauá, dentro do rio, foi levada pelas águas. Isso aconteceu no dia 2 de maio, no início da enchente, quando as águas começaram a subir em alta velocidade. Ela foi destruída, a estação de medição. A régua do governo do estado foi levada. A régua foi por água abaixo. A régua foi por água abaixo. Isso no dia 2 de maio. No dia 3 de maio, hidrólogos, a equipe do governo do estado, correu para instalar uma nova régua emergencial. A nova régua, instalada emergencialmente, não foi instalada no mesmo ponto do Guaíba. Ela foi instalada a 2,5 km de distância da régua original, que havia sido levada pelas águas. Na região da usina do gasômetro. Isso, que é a régua que desde então vem nos fornecendo dados, desde o dia 3 de maio. Nosso ouvinte mais atento vai lembrar que houve um apagão, um dia ali de apagão, não tinha que a gente noticiou esse informação. apagão de dados. E por que não instalaram no mesmo ponto, Jacobsen? Porque era muito como difícil, chegar. se não impossível fazer De essa acessar. instalação, Tava muito porque a alto gente o rio. estava no pior momento da cheia. Claro. Foi o pior momento da cheia e o momento em que a gente teve esse problema da régua do governo do estado. Instalaram onde foi possível, tecnicamente, instalar a 2,5 km de distância, não necessariamente no melhor ponto. Ela era para estar nivelada, a informação tá. era para estar nivelada com o ponto original. O E daí, fato- agora, a régua agora mostra, essa régua oficial, 3 metros e 90 centímetros. Pela informação, e o governo ainda continua dizendo que a cota é 3, teria que ter 90 centímetros ainda de Acima. água acima da cota de inundação no Cais Mauá. Eles tentaram, naquele momento, fazer exatamente isso que o Stout diz, instalar a nova régua 2,5 km de distância da original no mesmo nivelamento. Isso tecnicamente é possível, mas naquelas condições de cheia abrupta, com o rio subindo rapidamente, alto. com as águas inclinadas, inclusive, hoje sabemos não foi possível. Sabemos que eu digo os hidrólogos, eles que nos relatam isso. Passei os últimos dias conversando com as equipes do IPH. Não foi possível nivelar. Então nós tínhamos uma medição partindo de 1.0 na medição antiga, estação antiga que foi levada, e uma nova régua instalada em outro nível, em outro ponto do Guaíba. E nós, com esta nova régua, em um novo ponto do Guaíba, precisaremos descobrir nos próximos dias qual é o novo ponto de inundação. A qual é cota de inundação na nova régua. Na nova régua que está num novo Entendi. nível. Porque a pergunta que as pessoas fazem hoje é quando acaba a enchente. Se fosse pela cota antiga, nós diríamos 3 metros pela régua atual, que Isso. está em 3,90. Mas semana passada foram lá e mediram no cais e tá uma medição menor ali. Aquele dia estava 15 centímetros, depois subiu de novo, né, com a chuva e com o vento. Então não há certeza em relação a essa cota, se de repente quando chegar em 13,50 na régua já não vai estar seco o cais. A questão é, a cota de inundação é 3 metros para uma estação antiga que estava instalada lá atrás e que realmente era uma cota de 3 metros naquela estação antiga. Numa nova estação, fundada num novo ponto, com um novo nível, haverá provavelmente uma nova cota de inundação que nós não sabemos qual é. Então não é que a régua está errada, é que é uma régua num ponto local diferente. diferente. Ela Então, mostra para ela mesma um dado certo, um dado correto. Se o rio sobe ou desce, ela está correta. Ela a tá gente correta. tem informação, Ela ok? tem- Mas os ela espaços entre centímetros e uma régua milímetros. diferente. Mas é Ela uma foi régua colocada em diferente. outro ponto. Um outro ponto, tentaram nivelar, mas era um momento muito crítico e ela não ficou, ao que tudo indica, são indicativos dos hidrólogos, não ficou nivelada.
Então, esse dado de 13,90, que é a altura do Guaíba agora... É de uma nova régua. É a partir dessa nova régua. Se fosse a régua antiga, Não talvez sabemos quanto fosse seria. Não sabemos 13,60. Não Não sabemos. tem como saber. Tem uma régua que pode indicar algo parecido, que é a da empresa Tidesat, que é uma startup que tem alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ela indica que no cais, no mesmo ponto, hoje estaria em 13,28. E ela, em tempos anteriores, quando a outra régua do governo funcionava, ela ficava muito próxima sempre da régua do governo. 10 centímetros oscilava, então, em geral. vamos... essa é uma... Essa é a mais próxima da que medição seria da a outra. realidade Da medição da da antiga. antiga. para dizer quanta água tem agora dentro do Cais Mauá, que seria em Entendi. torno de 30 centímetros de água dentro do Cais Mauá. Mas há uma diferenciação, é por isso que gerou toda E os essa hidrólogos não confusão. colocam mais agora a projeção da cota. Não, eles nos novos E agora novos tem a régua do comunicados, NHC que a gente Só pode a continuar tendência depois. de queda ou de Só a alta. tendência de queda sem a cota dos 3 metros é o que dizem os últimos comunicados.